Quando estudamos dispositivos de entrada e saída, uma forma bastante interessante de poder interpretar como são realizadas tantas operações de entrada quanto saída seria analisar os exemplos desses dispositivos. Um princípio básico disso é perceber que a função desses dispositivos sempre vai ser o quê? Receber ou enviar informações ao meio exterior de um sistema de computação. Ele vai converter essas informações que vão ser obtidas no caso de entrada ou de saída, né, numa forma que vai ser possível de ser utilizada naquela máquina, né? No caso, recebendo dados ou transmitindo dados. Vai ser o usuário que vai estar enviando ou a máquina recebendo ou o inverso. A gente pode avaliar, a partir dos dispositivos de entrada e saída, que é necessário haver uma comunicação entre a memória principal e a CPU. Mas essa operação de transferência de informação da memória principal para os dispositivos de entrada e saída não é direta. É necessário que existam um barramento de comunicação para permitir que haja a interligação entre esses componentes. Nesse caso, a gente pode levar em consideração dois tipos de transmissão, uma transmissão serial e uma transmissão paralela. Como o próprio nome diz, né, transmissão em série, uma sequência de bits que serão transmitidos. Então a gente poderia fazer uma análise que seria numa transmissão serial. Vou transmitir uma série de bits. Então, um bit vai ser transmitido a cada momento. Quando for completado 8 pulsos, 8 bits seriam transmitidos num clock, imaginando dessa forma, montando o quê? Um byte. Se algum desses bits, por acaso, tivesse um erro nessa transmissão, seria necessário somente retransmitir aquele bit que houve o problema. O contexto que era usado no passado em relação aos problemas derivados de uma comunicação serial, eu vou levar em consideração daqui a pouco. Um ponto que é bastante interessante para avaliar os dispositivos atuais, a gente pode usar como exemplo o USB, Universal Serial Bus, um barramento serial universal, né? É um grande exemplo da gente fazer uma conexão em série, que ele usa 4 vias que vão ser compostas nesse cabo, 2 conectores que é energia de 5 volts, né? Isso, positivo e negativo, e a gente pode utilizar o quê? Um carregador de celular, e os outros 2, que um vai ser para transmissão e o outro para recebimento de dados. Os exemplos que a gente pode usar dessa transmissão serial, na verdade, a gente pode ter as portas COM, porta USB, as portas SATA, que são os Serial ATA, FireWire, entre outros. A comunicação paralela, ela vai consistir num conjunto de bits que vão ser enviados simultaneamente, um padrão de 8 bits ou múltiplo de 8, que vão ser transmitidos no mesmo instante de tempo. Então, para que isso seja possível, é necessário que aquele meio, aquele barramento, ele tenha a capacidade de transmitir para cada um daqueles meios aquele bit em paralelo ao outro. Então, se fosse transmitir 8 bits, eu precisaria de 4 elementos que vão ser transmitidos. Eu precisaria de um cabo com 8 vias. Se a gente fosse falar com 16, 32, conforme isso vai escalando, vai sendo aumentado, maior vai ser a dimensão desse barramento, desse cabo que vai ser feito isso. No passado, era tido como um procedimento que é necessário, seria mais viável fazer uma transmissão em paralelo do que uma transmissão serial. E eram as opções que os fabricantes de dispositivos de entrada e saída utilizavam para esse fim. Então, nesse caso, produzia-se conexões paralelas e, caso houvesse o erro, retransmitia-se isso. A taxa de ocorrência de erro sustentava isso por causa da fragilidade da transmissão serial. O dispositivo ele permitia uma velocidade de transferência, bit a bit, ela acabava sendo muito mais lenta. Com a evolução desses dispositivos de transmissão em série, os serial ATA são um grande exemplo disso, você minimizando perda, consequentemente reduzindo as retransmissões. Com uma maior velocidade de transmissão, os barramentos seriais eles se tornaram muito mais efetivos. E, usando como exemplo das transmissões de paralelo, a gente pode ter as portas LPT1, SCSI, IDE, PCI, que não é Express, o barramento AGP ali, entre outros. Nos dispositivos de entrada e saída, que é interessante para a gente perceber,
e dispositivos de entrada que permitam essa entrada e dispositivos que são produzidos a exportação daquele dado que foi produzido na máquina, produzindo uma saída, é necessário para que essa operação que seja realizada, uma transferência da CPU memória principal, ele vai se comunicar o quê? Com o dispositivo de entrada e saída, mas essa conexão ela vai ser feita através de um dispositivo chamado de controlador ou controladora de entrada e saída. Ela permite que essa conexão CPU memória principal tenha conexão com o periférico através de o quê? Dessa interface. Então essas controladoras, que são componentes de hardware, elas vão controlar as portas, barramentos e o dispositivo e a sua comunicação com a CPU. Quando um programa precisa de dados do disco, por exemplo, ele envia um comando ao controlador de disco, que vai emitir então um sinal de SIC, aquela unidade de disco, né? Vai fazer uma transferência, no caso vai ser solicitada aquela transferência. Associado a essas controladoras, vai ser necessário também a tradução dessas informações para que sejam utilizadas com a conexão do sistema operacional. A partir daí surge uma parte que é conectada ao hardware, mas é software, que na verdade são os device drivers, device de dispositivos e os drivers de dispositivos. O que são isso? Programas criados especificamente que sabem detalhes da comunicação que vai ser realizada com esses controladores, que vão ser construídos por quem domina aquele dispositivo. Normalmente o próprio fabricante constrói esses drivers ou pessoas que tenham conhecimento com mais detalhes sobre aquele dispositivo e façam a conexão com aquele sistema operacional. Então, esses device drivers têm que ter a compatibilidade tanto com o dispositivo de entrada e saída, quanto com um sistema operacional específico. Isto é, se você instalou um componente novo, uma placa de vídeo, vai vir junto com aquele componente, aquele hardware, uma controladora de vídeo. O device driver que vai ser instalado, ele é referente a essa placa de vídeo, mas ele tem que ser compatível com aquele sistema operacional que você utiliza para que permita essa primitiva de comunicação do sistema operacional com o dispositivo. Quer dizer, o dado que vai ser transmitido através do sistema operacional que vem da camada mais alta que é a aplicação, ele traduz em linguagem de máquina para aquele software que vai fazer uma adaptação dessa chamada de entrada e saída, que vai ser transmitido para quem? Para a controladora, e aí vai ser realizada a operação de entrada e saída, concluindo assim a sua operação. Espero que essa dica tenha sido útil para vocês.